econômicos aqui em relação ao superávit, né? Nossa. E o mercado, que ontem já deu uma sinalização interessante, deu uma rasgada para cima, mas me impressionou a força e a velocidade do movimento. 2,68% não é toda hora que aparece. E mais uma vez faço esse comentário, não estava mais sendo comum há muito tempo a gente ter barras realmente grandes. E isso vem acontecendo com uma frequência, né? Até final de dezembro as barras grandes eram barras de queda, e a partir de janeiro, né, a gente começou a ter de vez em quando essas barras que não eram mais usuais. A gente teve uma, duas, três, é a quarta barra realmente grande que aparece no ano. Tá? Naquele período que antecedeu o carnaval e voltando o carnaval, o mercado perdeu bastante força, perdeu a estrutura ideal de zigue-zague ascendente. Né? A gente ficou com uma tendência indefinida e, no meu entendimento, até um leve viés baixista. Tá? O que a gente viu anteontem, nesse dia 12, vamos lembrar, eu disse que a estrutura estava difícil de avaliar pelo diário, então valia a pena olhar pelo intradiário. Né? E a gente estava aqui no índice Bovespa, e considerando, né, que a gente tem esse topo em cima desse topo e esses toques aqui, a gente tem um cenário de congestão ampla, né? Com o teste que a gente teve no dia 11 de março, eu falei para vocês que achava bastante razoável o mercado produzir um movimento de alta dentro do retângulo, ainda que fosse para seguir em queda por mais um tempo. Tá? Daí, na evolução do movimento, o mercado fez isso aqui, que deixou o cenário mais fácil. O rompimento desse ponto, que é um ombro, cabeça, ombro de continuação, se falha o ombro, cabeça, ombro, tendo o rompimento para cima aqui do segundo ombro, é um sinal de alta. Então, para buscar os 125 e 600 pontos. Isso aconteceu ontem, foi um dia de alta, o mercado fechou em cima da resistência, né? Fechou forte. Tá? E a gente queria ver como é que o mercado ia se comportar hoje, se ele ia sentir de fato essa resistência e voltar a cair, né? Ou se ia romper e ir embora. Mas eu não esperava que o mercado fosse fazer um movimento assim tão rápido. Podia o mercado ter sido mais parceiro, ter congestionado um pouquinho aqui, para depois ter feito um movimento mais descansado. Né? Então, cara, e teve papéis que foi mais intenso ainda. Então agora a gente tem esse cenário onde a gente volta para muito próximo da máxima do ano ali, e a máxima de fevereiro, tá? O semanal, que não estava muito legal, agora já está muito parecido com o que aconteceu aqui, tá? Parecido com o que aconteceu aqui. Tá? Então, a gente está vendo aqui no semanal um cenário de zigue-zague ascendente. A gente não tem o rompimento ainda, mas pela violência do movimento, tá me parecendo, tá, que o mercado é para cima. Às vezes, eu estava dizendo que antes estava baixista para o mercado. Sim, eu estava baixista no curtíssimo e curto prazo, né? Até torcendo que o mercado caísse para voltar ali para a mínima que a gente fez em janeiro, seria o cenário mais fácil, né? Mas eu venho dizendo que para médio e longo prazo eu continuo bem altista para o nosso mercado. E com esse movimento que eu estou vendo aqui hoje, né, já acho muito improvável que a gente volte lá para baixo. Tá? E acho que a gente está num momento agora, às vezes, que quanto pior, melhor. Né? Quanto mais notícia boa, o mercado sobe. Notícia ruim, o mercado até sobe porque entende que vai trocar governo. Então, acho que as coisas estão meio que se alinhando. Não vai dar para escapar, acho que, dessa alta aí. Mas tá difícil. Tá? Mas fica difícil o posicionamento a partir daí. Né? O mercado ficou bastante sobrecomprado. Tá? Não é para sair desesperado comprando. Vamos avaliar muito bem oportunidades. E já surgiram algumas oportunidades ontem. Agora eu estou arrependido de ter mandado pouca operação na ponta compradora ontem. Né? Mas assim, ficou forte o mercado. E outra, a gente está vendo aqui uma crescente de volume, que é bacana. Então, a gente está em cima do topo anterior. Claro, talvez o mercado rasgue para cima na segunda-feira, mas daí é só operação no intraday, na minha opinião. A gente tem que esperar algum respiro e daí buscar brechas para entrada.
e a coisa parece que está ficando firme para um processo de alta agora, para a gente voltar lá para os 137 mil pontos. Tá? Isso aqui tudo, tá? Esse movimento que a gente está vendo aqui, ó, ele é uma estrutura de pivô num degrau acima do que a gente estava vendo no gráfico diário, né? Isso aqui é um pivô. Então, quando a gente teve esse pivô aqui, tá uma zona, agora o gráfico, né? Então, isso aqui foi esse zigue-zague ascendente foi um pivô de horizonte de tempo menor, que foi capaz de nos levar bem para cima. A gente não chegou a ter um pivô de baixa no índice Bovespa, só teve essa correção que deixou o mercado indefinido. Aqui a gente faz um micro pivô, que mais ou menos está nessa amplitude de tempo. Até ontem não tinha rompido, hoje rompe, só que também rompe com uma barra muito grande. E agora toda essa estrutura aqui é um pivô bem mais robusto que sustenta movimento num médio, longo prazo. É verdade que a gente não rompeu ainda o topo anterior, mas está me parecendo que isso deve acontecer. Vamos ver. Tá? Então esse é o índice Bovespa.